Quantas vezes estivemos tristes, cabisbaixos, angustiados por um erro apontado em nós. Nessas horas, queremos nos afastar de tudo e de todos, sem ao menos falar com ninguém, porque aquele assunto nos ofende. Tentamos dizer dentro de nós as nossas justificativas. E se temos uma pessoa que normalmente nos ouve, falamos nossas queixas e razões. Claro que quando falamos do nosso ponto de vista e normalmente a outra pessoa fica sempre do nosso lado. Isso é a consciência humana que está sempre lá, mostrando o erro que está errado. Mas muitas vezes o ser humano não quer ouvir a voz da consciência. E aí fica se justificando e abafando a voz que nos traz o raciocínio. As emoções estão sempre do nosso lado, entre aspas, sempre dizendo que temos toda a razão. E a consciência quer nos levar a avaliar os fatos e dizer que poderia ter feito diferente. Mas quando vem essa verdade que machuca o nosso orgulho próprio, que quer sempre estar certo, aí quer fugir e quer se abrigar em algum lugar distante daquele local que traz lembranças do que aconteceu. Foi o caso que aconteceu com Agar, serva de Sarai, e afligiu-a Sarai. E ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Veja como Deus é misericordioso. Sarai errou com a sua ansiedade de ter filho, usando a sua serva que diz a Bíblia que era egípcia, ou seja, Sarai usou alguém que não tinha ainda se aliado ao Deus de Abrão. Ainda tinha seus costumes egípcios. Por isso, a Bíblia cita Agar egípcia. Estava com Sarai, mas não aceitava o Deus de Abrão. Uma outra observação aqui é que eles estavam em Canaã. Abrão, Sarai e Agar. Mas já havia se passado 10 anos na terra de Canaã, a tal terra que Deus havia prometido dar à sua descendência. Porém, já vivendo ali por 10 anos e nada de Sara engravidar, ou seja, ela deu por ela que Deus usaria outra maneira de dar filho a Abrão, não com ela. Ela errou, pensar assim. Mesmo que Sara houvesse errado, quando ela começou a sofrer o desprezo de Agar, ela então partiu para a fé. Passou a situação a Abrão e pediu que Deus julgasse entre eles dois. E assim foi. Ali, ela agiu certo. Você pode ter errado, mas quando você age a fé, ou seja, apela para Deus julgar a sua causa, e para você pedir a Deus para julgar a sua causa, é porque você fez a sua parte, de corrigir, de acertar. E aí depois que você faz a sua parte, então você fala definido daquilo que tem que ser feito, como a Sara fez. Bem, nós vamos colocar uma música bem linda, instrumental, que não tem ninguém falando, mas é para você pensar em sua vida, naquilo que você tem fugido de resolver, de corrigir, de encarar. E veja como está a sua forma de agir. Porque enquanto está agindo na emoção, você não tem uma decisão quanto àquilo que tem que ser feito. Ou seja, você não faz a sua parte e nem pede a intervenção de Deus. E já voltamos.
E aí, pensou em você? Nas suas atitudes? Se você está agindo com uma fé emotiva ou com a fé racional? Você entendeu como usar a fé inteligente? Porque uma vez que você entenda usar essa fé, nunca mais você terá sede de resposta, porque você terá a água da vida. Você vai descobrir que os seus erros inconscientes são oportunidade de você se aproximar de Deus e entender a necessidade de sempre depender de Deus em tudo. E aí, Sara, como ela agiu de uma forma racional, então agora Deus entra em ação. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Olha como Deus age de forma tão humilde, tão precisa. Ele envia o seu anjo para falar com aquela serva de Sarai, que no caso era egípcia, que não tinha nem abandonado a sua vida de egípcia, nem fez casa ao Deus de Abraão. Mas mesmo assim, Deus enviou o seu anjo, falou com ela e sabe o quê? Ele fez perguntas para que ela pudesse assumir a sua realidade. E às vezes, Deus usa situações, pessoas, dificuldades para te fazer perguntas, para que você entre no raciocínio, para justamente tirar você desse poço de emoção. Deus age da forma que nós precisamos. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Ouça, ouvinte, com muita atenção. Você não vai resolver problema fugindo com as suas emoções. É necessário você agir da forma racional, que vai te libertar daquilo que te aprisiona. O anjo deu a dica para Agar: torna-te para a tua senhora. E não é só tornar-se para ela, mas humilha-te debaixo de suas mãos. Veja o que acontece. Quando você ora, quando você faz a sua parte, você pode cobrar, você pode decidir. Mas quando você age na emoção, você não faz a sua parte. Você foge com a sua dor e aquela dor fica aí vivendo contigo. E a forma que Deus trabalha é para que nós sejamos curados do pecado que nos leva à morte. Então, ouvinte, faça a sua parte e você não terá nenhuma dúvida e nem vai precisar fugir mais do problema. Enquanto que Agar fugiu, gemeu, não resolveu nada. Enquanto Sarai agiu, Deus enviou o seu anjo para fazer aquilo que Sarai não podia. Quer a participação de Deus? Age a fé e não a emoção.